Bom dia, boa tarde, boa noite. Esteja você onde estiver. Somos alunos do Colégio Metrópole. Eu sou Luana Azevedo. E eu sou Agnes Maia. E vamos hoje falar um pouco sobre a cultura de Barra dos Coqueiros com a ilustre Mary Almeida. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Agnes. Boa tarde a você, de Barra dos Coqueiros, do estado de Sergipe, e principalmente para o meu querido Colégio Metrópole, no qual eu já fui e tive a honra de ser um dia professora e continuar ainda no coração de todos que fazem essa escola. Então, eu quero primeiro agradecer mais uma vez a vocês que estão aqui nesse dia, nessa tarde, para passar essa conversa tão importante, na qual eu tenho levado para onde quer que eu vá. A importância e a valorização dos aspectos culturais e tudo que fazem a Barra dos Coqueiros. Nelly, o que é que lhe motiva a estar nessa luta pela valorização da cultura do nosso município? Bom, Agnes, uma das coisas que mais me motivaram, além da minha formação, a minha família, as próprias escolas na qual eu sempre estive estudando, foram berços para que contribuísse para a minha formação e pelo amor que eu tenho à dança, à música, às manifestações artísticas, ao artesanato. Então, o dia que definiu que eu pudesse estar, aonde quer que esteja, na universidade, em escola, na praça, na rua, levantando a bandeira e contando um pouco da história do nosso município, foi no dia que eu ouvi, fazendo uma entrevista dessa, na qual vocês estão fazendo hoje comigo, seu Zé Sacristão. O Zé Sacristão é um homem muito antigo do nosso município e que ele tem muita história para contar. Lógico que a gente tem muitas pessoas antigas aqui, mas ele sabe contar com a propriedade, com o amor, que é realmente reconhecível. Então, uma das frases que ele disse foi a seguinte: minha cidade é uma cidade sem memória. Aqui parece que as pessoas não gostam de preservar a memória. É preciso preservar a nossa história. Então, quando ele me disse essa frase, ao final da minha entrevista, ele já estava com lágrimas nos olhos e agradecendo pelo momento de estar ali, ouvindo e com o compromisso de levar adiante essa história onde quer que vá. Então, isso me emocionou bastante e me deu um ponto final aqui no meu coração de que eu tinha esse dever de cidadã, não só enquanto professora, enquanto artista, mas de cidadã, de levar a história e um pouco do que é nossa Barra dos Coqueiros aonde quer que vá. Tia Mary, quais as formas de manifestação cultural em nosso município? Eu quero lembrar para vocês algumas manifestações que existiam em Barra dos Coqueiros, lá atrás, antigamente, que era samba negro, chegança, samba de viola, dois reisados, como a gente na outra conversa esteve aqui, uma belíssima tarde conversando, os ranchos e as escolas de samba, sedutores do frevo e ciganinha, corridas de barco à vela, são corridas de barcos que levavam toda a população de Barra dos Coqueiros para o estuário do Rio no fim de ano. Então, chegou ano novo, logo de manhã, era muito feliz a comemoração dos canoeiros, dos pescadores estarem na beira do rio com esses barcos à vela, participando de competições. Festas dos Santos, que nós hoje temos até o mês de 1º de novembro, nós temos aproximadamente 15 comunidades, 14 comunidades, Então, são desenvolvimentos históricos que perpassam a construção da nossa cidade pela Igreja Católica. Como sempre, desde que o mundo existe, a Igreja Católica está para formar comunidades, catequizar, evangelizar e principalmente se preocupar com a sociedade, na sua construção. Existiam também 2 bacamarteiros, que eram 2 irmãos. Na verdade, a gente vê o bacamarteiro em outros lugares, são batalhões e bacamartes, mas em Barra dos Coqueiros existiam 2 irmãos. Depois que eles morreram, a tradição acabou. Eles faziam isso, certo, no período junino. O lambe sujo, que aqui existia também em Barra dos Coqueiros. As quadrilhas juninas também são movimentos mais recentes, mas já são um pouco mais antigas, porque hoje a gente não vê mais quadrilhas como se via antigamente. Samba de coco, que ainda hoje resiste no tempo. O artesanato local,
os movimentos das catadoras de mangaba, que são as guerreiras, né, na verdade, estão aí por lutas de terra e de espaço para poder plantar a mangaba e poder colher sem precisar pagar pela fruta para poder vender os seus produtos por todo o estado de Sergipe, não é só em Barras Coqueiros. E as mulheres do Pontal da Barra, que era uma iniciativa que eu não conhecia. Depois que essa comunidade foi formada lá, a Petrobras chegou lá com algumas iniciativas para trazer sustentabilidade. E elas hoje produzem com o material do coqueiro, da palha, né, as varinhas que retira das palhas, tudo vira árvore, todo o material, toda a matéria-prima, né, que é produzida ou ofertada pelo coqueiro, que a gente hoje costuma talvez jogar fora, é reutilizado e viram belíssimas peças de artesanato. Nelly, anteriormente você tocou em um ponto muito importante, que é a religião. Cultura e religião se interligam. Por quê? Bom, Agnes, essa pergunta ela é muito pertinente, como eu falei para você. A formação de Barras Coqueiros, ela perpassa pela Igreja Católica, porque, por exemplo, a mais recente, né, porque todo o território que é colonizado, você sabe que vem os poderosos, né, antigamente vieram para cá e trouxeram toda, né, essa estruturação do nosso município. Mas antes de Barras Coqueiros ser Barras Coqueiros, né, ela não era Barra dos Coqueiros. Né? Barras Coqueiros, ela tinha como uma padroeira Nossa Senhora dos Mares. E aí depois que começaram a vir, por exemplo, a influências portugueses, né, espanhóis. Então, por exemplo, minha bisavó contava assim para mim, por exemplo, que era descendente de holandês, minha bisavó, né, por parte já do pai, da irmã do meu pai, né, já é descendente lá do português. Então, assim, tem essa mistura em Barra dos Coqueiros. E aí, uma família que tem um poder aquisitivo trouxe na Santa Luzia. Santa Luzia, ela é portuguesa, não é isso? Então, Santa Luzia, ela não era e nem foi a primeira imagem de símbolo católico em Barra dos Coqueiros. E a partir daí, formando essas comunidades, aí Jatobá, Olhos d'Água, porque tudo que era produzido em Barra dos Coqueiros saía dos povoados para a beira do rio. Né? Tudo que era produzido na roça, né, no campo, era trazido a cavalo, ou então a jeguinho, né, para o estuário do rio, para vender no mercado em Aracaju. Então, hoje, Barras Coqueiros tem aproximadamente 15 comunidades. E a partir de 1º de novembro de 2014, essa história completamente muda por conta de especulação imobiliária. Barras Coqueiros, mais uma vez, sofre essa influência, onde a chegada de novos habitantes, a chegada de uma população que, em menos de 5 anos, eu estou sendo muito até... como é que eu posso dizer para você, legal em dizer 5 anos, porque construções já estão sendo feitas e a gente já sabe que já existem os donos. Então, se hoje Barras Coqueiros tem 25 mil habitantes, em menos de 5 anos pode ser que chegue a 50 mil habitantes, fácil, fácil, fácil. Então, a Igreja Católica, ela chega dentro da comunidade, ela arruma, ela consegue lutar. Com um exemplo disso, hoje muito claro, o Pontal da Barra, que tem sim uma influência em uma formação muito forte, e lutas sociais dentro de Barras Coqueiros. E a segunda, para a gente poder concluir essa primeira pergunta, não poderia deixar de falar da Xototós. A Xototós tem essa importância, né, de formação em Barras Coqueiros, que desde o primeiro tijolo, as pessoas que chegaram aqui foi através da Tototó. E antes de ser Tototó e ser a motor, ela era barco a pano, a remo. E aí, com mais uma vez o desenvolvimento, a cidade foi crescendo e o desenvolvimento vai chegando. E hoje as Tototós têm esses motores potentes que conseguem chegar do outro lado em menos de 5 minutos. Bom, Melly, quais os projetos em relação às Tototós e quem fortalece na cultura de Barras Coqueiros? Bom, gente, as Tototós, desde 89, elas existem em Barras Coqueiros com uma força
associativa, que é uma associação que ela foi criada para fortalecer não só a classe, mas com o passar dos anos, né, a partir agora de 2014, nessa gestão na qual eu estou enquanto vice-presidente da Xototós, ela deixa de ter o nome que era APCBC, Associação dos Proprietários de Transportes e Fretes de Barra dos Coqueiros, e passa a se chamar AXTOTOTós, Associação dos Canoeiros e Usuários de Barra dos Coqueiros. Por que essa mudança? Essa mudança acontece quando a gente vai buscar na história, buscar em estudos da Unesco, né, do IFAM, que reconhece como Patrimônio da Humanidade. A gente vai buscar em alguns estudos feitos por alguns turismólogos, professores de geografia, alguns estudantes acadêmicos no nosso estado, e que a gente vai fundamentar que as Xototós, ela, a partir de lei, em 2010, mais ou menos dezembro, por aí, elas passam a ser reconhecidas como patrimônio histórico, cultural e material do estado de Sergipe, a partir da lei da deputada e professora Ana Lúcia, na qual reconhece essa valorização pela forma de trabalhar dos canoeiros, pela forma com a qual as embarcações são construídas. Nenhuma é igual à outra, né? Tanto na sua forma de pintar, cada canoeiro pinta a sua embarcação do jeito que é do seu gosto, que as identificam, cada embarcação tem um nome, né? Sergipe Star, Suzana, Ilha Nova. Então são embarcações que a gente sabe que a comunidade reconhece a partir do nome. Ah, eu vou de Tototó. Mas as pessoas mais antigas, pessoas que têm o hábito de usar essas embarcações, elas as reconhecem pelo nome. Então isso é mais uma valorização. E com esse reconhecimento, a partir dessa lei que abre os olhos de uma sociedade inteira, né, nascem alguns projetos. Um primeiro, tão forte que existe, é o Aracaju de Tototó, criado por um jornalista chamado Osmário, né, no qual, no aniversário de Aracaju, todo aniversário de Aracaju, as embarcações saem em cortejo naval pelo estuário do rio, gritando pela importância de lutar pelo Rio Sergipe, um Rio Sergipe que hoje está cada vez mais degradado, né? Então, esse é o primeiro projeto no qual nós participamos. Mas ao longo dos anos aconteceram outros que sempre envolveram as Xototós. Um deles que são as procissões fluviais, que acontecem ligando as bacias do Rio Sergipe e Rio Japaratuba, na qual as Xototós alcançam. Existiam, por exemplo, procissões Atalaia Velha, Atalaia Nova, Barra Industrial, Barra dos Coqueiros, Pirambu, Pedra Branca, Porto Grande, Laranjeiras, todos os lugares onde está a Igreja Católica, onde tem procissões, as Xototós estão. Então elas têm esse valor cultural, religioso e principalmente turístico. As Xototós, pelo estuário do rio, é possível sim, e já acontece, né, há muitos anos. É como se você pega um carro, uma bicicleta e você vai para a praia, né? Pegar a Tototó aí, a praia de Atalaia Nova, pegar a Tototó e você descer o rio, né? E hoje passando pela ponte. A ponte é um grande fator de impacto no movimento das Xototós. Hoje, por exemplo, antigamente, um dado muito rápido para que você possa entender e comparar hoje a vida dos canoeiros, antigamente uma embarcação que pegava 60 passageiros conseguia carregar 1000 pessoas o dia. Hoje, se ela conseguir carregar 100 pessoas, ela fez um dia ótimo, maravilhoso. E isso é uma das coisas que é preocupante na sustentabilidade desses barqueiros, que é uma luta que a gente vem travando ao longo do tempo. E projetos concretos nossos nascem o Tototó Amiga das Águas, na qual eu tenho um orgulho imenso de dizer para vocês que é um projeto de educação ambiental. Então, o Colégio Metrópole, aqui de primeira mão, quero abraçar, né, e acolher todos vocês que participaram desse belíssimo projeto, na qual ele começou de forma simples e humilde, né, com o objetivo mesmo de trazer o aluno da escola para fazer uma aula de educação ambiental e de visita técnica pelo estuário do rio para conhecer, né, como é que esse rio está, né, quais são os meus papéis enquanto estudante, enquanto jovem, enquanto criança, no meu lixo que eu produzo e que ele deságua no Rio Sergipe. E que muita gente ainda não percebeu essa importância e esse grito que existe no Rio Sergipe, principalmente por conta da poluição. E um outro de fator extremamente cultural, que pesa hoje muito, é o Porto Cultural Tototó em Movimento. Cada mês ele tem como objetivo levar para a população, seja do lado
do povo de Tototós em Barras Coqueiros ou do lado de Aracaju, alguma temática que relembre, que retrate, que guarde, né, tudo que envolve a Tototós enquanto movimento, ou então enquanto movimentação cultural, oferecendo exposições, cultura, arte que o jovem, que a criança produz dentro da escola e levar para a comunidade prestigiar. Na verdade, é um ponto de encontro para que a gente possa se encontrar e ver o que nós produzimos, que está tão escondido ainda em Barras Coqueiros. Com relação à economia de nossa cidade, quais as principais atividades econômicas relacionadas à cultura presentes no município de Barra dos Coqueiros? Gente, estou muito feliz aqui com cada pergunta produzida por vocês, né, antes de responder. Né? Parabéns, Colégio Metrópole, por essa iniciativa, certo? Bom, pensar em economia criativa é falar de cultura e tudo aquilo que ela pode produzir e oferecer para o nosso município. Então, a gente tem a Associação de Artesãs do nosso município. Nós temos aqui escondidas em Barras Coqueiras as mulheres que faziam e que são artesãs e que fazem a renda do filé, né? A renda irlandesa. Nós temos as mulheres que, por exemplo, acho que talvez fortalecimento, né, a nível de cultural, de algum órgão gestor, ou, por exemplo, por falta mesmo hoje de incentivo mesmo, né, seja lá de alguma ONG ou do poder público, mas de resgatar essas mulheres que têm tanto conhecimento para passar e que hoje a gente vê escondido. Né? Por exemplo, eu tenho minha sogra, meu sogro é canoeiro, minha sogra é rendeira. Ela sabe fazer a renda do filé, sabe fazer, né, esses trabalhos de artesanato com roupa, ela tem essas habilidades, mas está em casa. Quando alguém vem de fora para pedir que ela produza essas peças, ela produz e vende hoje a R$30. Quando leva lá para o mercado, leva para uma loja, né, por exemplo, no aeroporto ou em outro lugar, chega a R$80, R$90. Então, assim, elas acabam trabalhando de forma barata e não tendo um retorno para a sua própria sustentabilidade. A gente tem também a Tototós com esse potencial de economia, esse potencial turístico, esse potencial cultural, esse potencial de estudos mesmos, né, museológicos e patrimoniais, e principalmente, né, dentro do Comitê de Bacias do Estado de Sergipe, que a gente está nesse estudo, nesse caminhamento, para que possa fortalecer não só a questão do turismo e do estudo, no qual vocês estão fazendo hoje, mas por sustentabilidade mesmo, econômica e cultural das Tototós. A gente tem as mulheres da catadora de mangaba, tá, que produzem compotas, produzem doce, produzem bolinhas, produzem trufas. Então, são infinitos materiais que elas produzem, mas que eu não vejo num hotel em Barras Coqueiras. Eu vou num hotel de Barras Coqueiras, sem dizer o nome, né, e encontro um centro de mesa com o nome Bem-vindo a Aracaju. Eu não estou em Aracaju, eu estou em Barras Coqueiras. Eu chego num hotel, eu chego em algum evento, eu chego em alguma casa, eu não encontro o artesanato produzido pelas mulheres do Pontal da Barra. Aqueles lustres lindos, maravilhosos. R$45. Tem outros que é R$15. São flores produzidas da fibra do coqueiro, que eu não vejo por aí em Barras dos Coqueiros. Então, cadê a nossa cultura? Cadê o nosso jeito de fazer que não está presente e gerando sustentabilidade para a comunidade, para essas mulheres que produzem cultura e que vivem dela? Mary Almeida, uma última frase, reflexão, o que você deixaria que a gente lembrasse sobre o dia de hoje? Até hoje, como filha desta terra, me permitiu ver e participar de algumas culturas, buscar e resgatar a história dela. E tenho muito orgulho de ser filha desta terra. E como todo evento que eu encerro, vou deixar só uma breve canção, que acho que ela é um hino hoje para mim e de todo o tempo de Barras dos Coqueiros, que ela diz assim: venha ver a nossa terra, ver o nosso verde, venha visitar. Um povo que vive contente, luta intensamente pelo seu lugar. Conheça nosso dia a dia, traga sua alegria para visitar.
A ilha de Santa Luzia, uma maravilha entre rios e mar. Um litoral lindo demais, com praias que dá gosto ver. Além de belos coqueirais, um povo hospitaleiro espera por você. Cultura, muita diversão, certeza você vai gostar. Bem-vindo à Barra dos Coqueiros, este é meu lugar. Este é meu lugar, é seu lugar. E todos nós devemos e temos o direito e o dever de lutar e construir cada dia mais uma cidade mais justa, de cultura.